A paz do Senhor, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a tia está aqui para dar seguimento à nossa série Os Milagres de Jesus. E a lição de hoje é: Jesus acalma a tempestade. Como nas outras lições, a tia vai ler na Bíblia e eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias comigo para a gente fazer essa leitura junto, tá certo? Tá lá em Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levantaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora a tia vai contar a história para vocês. Os milagres aconteciam em diversas situações diferentes. Para cada história que você ouviu e aprendeu através desse trimestre, Jesus ensina lições para a vida. Pois a sua palavra produz frutos, muitos passaram a crer, porque apenas ouviram falar das obras do Mestre. Essa lição nos traz uma mensagem de esperança, fé e convicção que Jesus cuida de nossa saúde, cuida de nossas dores, Ele é o nosso protetor. Essa história fala de um milagre que aconteceu quando Jesus precisou descansar. Naquele dia, Ele dispensou a multidão e viajou para o outro lado do lago. Dentro do barco, Jesus repousou. A multidão ficou e Jesus com os discípulos entraram no barco, porque Jesus precisava descansar. E os discípulos continuaram acordados. De repente, levantou-se um grande temporal. Os ventos eram muito fortes, tão fortes que faziam com que as ondas subissem alto e enchessem o barco com água. E nesse momento os discípulos ficaram apavorados, com muito medo. Era um momento de desespero que os discípulos enfrentaram. Não sabiam como agir diante daquela tempestade. Eles ficaram desesperados. O pior poderia acontecer. E eles tinham consigo o Mestre Jesus dormindo. E agora? Como resolver aquela situação? Não se vê outra saída a não ser acordar o Mestre Jesus. Os discípulos se dirigem a ele e o despertam. Mostram a tempestade e a situação deles dentro daquele barco. Perguntam se ele vai deixar que pereçam. Os ventos estão fortes. Nós vamos afundar neste barco se o Senhor não nos socorrer, diziam eles, desesperados a Jesus. Aqui. Acordaram Jesus e pediram socorro. Ele despertou e a sua ação foi imediata. Jesus trouxe a solução na mesma hora. Falou ao vento que se aquietasse e disse ao mar que se calasse. Naquele instante, houve grande bonança, tudo se acalmou e tudo ficou bem. Tudo foi voltando ao seu devido lugar. Imaginem só o espanto que havia sobre eles quando presenciaram tamanho milagre. Mas Jesus dirigiram-se aos discípulos.
discípulos e perguntou-lhes, o que Jesus perguntou, hein? Se ainda tendes fé, porque precisaram me despertar em meio ao temporal. Por quê? Jesus perguntou a eles, por que vocês precisaram me acordar no meio desse temporal? Não tendes fé? Eles conversaram entre si, querendo entender quem era este homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Milagres não se explicam, eles simplesmente acontecem. Jesus mostrou aos discípulos que tudo é possível ao que querer. A situação aconteceu para que fosse glorificado o nome do Senhor Jesus e todos pudessem entender que Deus lhe concedeu autoridade para fazer as suas obras e anunciar o seu reino. Ele criou os céus e a terra, ele colocou limites no mar e ordena aos ventos a sua voz. Por isso, cuidou de todos que estavam dentro do barco e não deixou que ninguém perecesse. Entre várias histórias de milagres que a tia já contou aqui para vocês. Ai, glória a Deus. Entre várias histórias de milagres que ouvimos através das Escrituras, falar desta lição é trazer à nossa memória tudo quanto nos dá esperança. Saber que os discípulos estiveram quase à morte e espantaram-se ao ver a grande tempestade que viera sobre o barco, mas, ao mesmo tempo, ver a mansidão e controle sobre a situação que Jesus demonstrou. Não tem experiência maior, verdadeiramente ele faz coisas impossíveis acontecer. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E hoje a tia quer que vocês entendam com essa lição. A tia quer que vocês entendam que vocês têm que lembrar que apesar da situação seja difícil, vocês têm que crer no cuidado de Deus e compreender que a mão do Senhor está sempre estendida sobre cada um de nós. Precisamos crer que Jesus está no controle de tudo. Não importa a situação, se vocês têm familiares que estão dodóis, que estão precisando de uma providência urgente, que a gente entenda que Jesus está no controle e no tempo determinado por Ele, o milagre vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Não esqueçam, está lá em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. A paz do Senhor, meus amores.